Ouça o meu clamor, atende a minha oração. Dos fins da terra, eu clamarei a ti, Senhor. Quando meu coração está batido, me guia até a rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, que é mais forte que eu, Senhor, que é mais forte que eu. Uau! Eu tentei, né, gente, cantar com minha irmã aqui essa musiquinha. Acho que deu meio errado aí. Mas eu tentei cantar com ela ao Salmo 61, porque nós aprendemos o Salmo 61 com a nossa mãe quando a gente era uma criança. E essa música ficou marcada, né? O Salmo da mamãe. E eu tinha que fazer algo desse tipo, tá? Desculpa, não ficou legal, não ficou perfeito, mas eu tenho uma surpresa também. Ouça aí agora quem eu conseguir cantar a musiquinha agora. Ouve aí. Ouça o meu clamor, atende a minha oração. Dos fins da terra, eu clamarei a ti, Senhor. Quando meu coração está batido, me guia àquela rocha que é mais forte que E eu consegui colocar a mamãe cantando. E ela nem sabe, gente. É uma surpresa. Não falam pra ela, tá? Não conta não. É que essa música é o Salmo 61. Eu não podia começar esse salmo sem honrar essa música que eu aprendi com minha mãe. E, irmã Alessandra, o que você sentia quando você ouvia essa canção? Porque essa canção eu só conseguia imaginar um lugar bem alto, uma rocha bem alta, em cima de um monte. E é muito difícil imaginar porque aqui em Brasília não tem monte. Mas eu imaginava um monte bem alto que Deus me colocava, mas eu não conseguia entender toda a intensidade dessa música. Só hoje que eu consegui imaginar e refletir. E fala aí pra gente, irmã. Olá! Olá, minha irmã! Olá, amigos! Parabéns para você que chegou até aqui no aprendizado da Palavra de Deus. Talvez você não esteja compreendendo algumas coisas, pois alguns falaram, poxa, seria só uma devocional, só que nós estamos trazendo para um estudo mais específico. Queremos trazer o contexto histórico da vida dos salmistas para entender melhor o porquê eles escreveram os salmos que estamos estudando a cada dia. Parabéns para vocês! Pois é, mana, quando eu ouvi essa música, eu tentava imaginar essa rocha. Seria até um pouco difícil porque no Planalto Federal não temos colunas, montanhas, rochas, mas quando viajávamos, né, eu via aqueles morros enormes e tentava lembrar não só deste louvor, mas de todos os outros que falavam sobre estar no lugar mais alto, a essa rocha que é mais alta do que nós, do que eu, e aí eu tentava imaginar conforme víamos aqueles morros enormes que não temos aí no Planalto Federal. E hoje, né, dá para entender, é óbvio, que como é bem melhor viver situações difíceis em tempos de guerras, como essa semana ouvimos, como pressões que ainda vamos ouvir, estando nessa rocha que é Jesus. E é interessante que diversas vezes, não só Davi, mas outros salmistas, faz essa linguagem, figura de linguagem, mostrando Deus como essa rocha, Jesus Cristo, a nossa rocha, e bem segura. Exatamente isso. Agora eu lembrei de outra música. Rocha eterna, verdadeiro e fiel, porque Jesus é esse lugar, essa rocha segura, né? Você está num momento de pressão sobre a sua vida, você pensa que você nunca mais vai se levantar, aí ele te leva para esse entendimento: ei, se abriga em mim.
E aí você tem essa proteção e é tudo que nós vamos ver no salmo de hoje. Porque novamente é um salmo de lamento. O contexto é Davi fugindo do filho dele. Detalhe, Davi fugiu de Absalão. Não é porque Davi estava com medo de Absalão. Davi era um guerreiro, Davi era o rei. É que ele não queria matar o filho dele, ele preferiu vazar, ele preferiu fugir. Então ele estava com essa pressão no coração dele, com essa angústia, que pra mim, eu acho que foi uma das mais difíceis da vida dele. Acho que ele nunca imaginou que um filho dele ia dar o golpe, de roubar o trono, de roubar tudo. E ele tá passando por esse momento de pressão, que ele canta, que ele ora, que ele clama e que ele confia. Estas são as palavras desse salmo: clamor, confiança e cantar. Por isso que eu comecei esse salmo cantando, tá? O intuito dos salmos entre irmãs não é ficar cantando, é ensinar a profundidade das canções, mas é impossível não cantar. Por quê? Porque nós estamos falando de louvores ao Senhor, que precisa ser a nossa vida. E como eu mostrei para vocês, essa música começou na minha história com minha mamãe. Por isso, vamos lá ao Salmo 61, o Salmo da minha mamãe. Espero que você já tenha lido este salmo e que você tenha visto que ele é bem pequenininho. Parece uma música repetida, né, com as mesmas características de músicas anteriores. E aí eu pergunto pra você, as músicas na nossa vida precisam repetir, porque algumas cenas se repetem, não é? Então, quando a gente ouve mais tipos de músicas de lamento, a gente precisa entender os sentimentos da pessoa quando ela compôs isso. Quando a gente pensa em Davi, a vida de Davi, eu só consegui olhar Davi forte, guerreiro, o cara que dança, o cara que pula, o cara que corre, o cara que vence os inimigos, que destrói seus inimigos e que ama adorar a Deus. Eu só consegui enxergar Davi assim. Mas quando você mergulha na história dele, tem sido maravilhoso isso, porque nós estamos entendendo a biografia do homem segundo o coração de Deus e entendendo os sentimentos dele também, porque ele expôs todos os sentimentos dele, dos dias que ele estava bombando de alegria aos dias que ele estava totalmente destruído, totalmente confuso, totalmente triste. Ele não esconde, o homem segundo o coração de Deus não escondeu nunca o que ele sentia, ele era transparente, tinha uma vida aberta. Isso é maravilhoso porque isso nos ensina. Então, quando nós olhamos o currículo de Davi, ele não teve uma vida fácil. Poderíamos pensar e dizer assim, Davi viveu uma vida com o coração apertado. Porque vamos pensar aí, tá, ele começou matando o leão, o urso, você já parou em pra assim, ter uma ideia de como é enfrentar um leão e um urso, eu não consigo nem imaginar. Porque a gente vai no zoológico, vê esses animais longe da gente, só se ele fazer a gente já fica aterrorizado, né? E Davi matou o leão e um urso e um gigante que ficou afrontando toda uma nação. E ele olhou assim, você tá afrontando o Deus vivo? Ei! Acorda! Tá, ele começou assim, ele entrou nas cenas pra nós, né? Os primeiros fatos foram esses, mas depois ele foi. Antes disso, a gente acompanhou quando lá Samuel chegou falando dos filhos e o pai de Davi demorou a lembrar que tinha um outro filhinho. Ah, tem lá, eu tenho um filho mesmo, eu tinha esquecido desse filho. Tenso, não é? Isso não pode gerar um pouco de rejeição, de abandono? A gente poderia imaginar assim, né? Depois a gente vê os desprezos dos irmãos quando Davi foi levar a comida que o pai tinha falado. Leva ali comida pro seu irmão, ali na guerra. E Davi chega lá, o que você tá fazendo aqui, garoto? Um pouco de desprezo, né? Davi viveu muitos momentos difíceis. Ele foi perseguido por Saul. Perseguido, a gente já falou aqui muito sobre isso. Perseguido de forma drástica, horrorosa. Vivendo anos em cavernas. Vivendo anos fugindo. Ele viveu a tormenta, quando ele já era rei, viveu a tormenta de cometer um pecado horrível. Um monte de pecado, a gente já falou aqui, né? Se você não acompanhou, pode voltar lá no Salmo 51, que lá eu falei todos os pecados que Davi cometeu. Ele amava mulheres,
Isso aí é um fato. Ele teve um monte de mulheres, gente. E ele tinha probleminha com essa área. Você tá percebendo que ele é uma pessoa igual a nós? Se a gente fosse colocar o nosso currículo, né? Não sei quantos anos você tem, e espero que você já tenha vivido muitas aventuras, mas os nossos currículos podem ser parecidos. Talvez os leões que nós matamos não foi um leão, né, físico, mas foi um monte de problema que a gente teve que passar e suportar. E assim é a vida. Então, quando nós olhamos o currículo de Davi, nós imaginamos assim, ele viveu uma vida toda com o coração apertado, né? Eu não falei aqui tudo, tem outras coisas. Mas nesse salmo nós encontramos uma pessoa com o coração leve. E é aí que a gente entra nos 3 pontos do salmo, que vai falar sobre clamor, sobre confiança e sobre cantar. Você pode marcar aí na sua Bíblia, do verso 1 até o verso 4, ele está num clamor. O que é clamar? É uma oração do fundo do coração. É aquela oração sem pressa. É aquela oração onde eu rasgo o coração e falo, Deus, não tá legal aqui dentro de mim. Tá tudo bagunçado, tá difícil. Eu não tô suportando o que eu tô vivendo aqui. E quem tem esse costume de clamar assim ao Senhor sabe que esse momento de oração é um dos momentos mais incríveis, porque parece uma dose de remédio que o seu coração é aliviado da pressão que você está sentindo. É como se a pessoa tivesse com aquela sensação de afogamento ou como se estivesse em pânico e o coração estivesse horrível dentro de si. Ela vai diante do Senhor e ela rasga o seu coração. Então é a música que a mamãe cantou. Senhor Jesus, atende a minha oração. E aí ele fala dos confins da terra. Aí eu pergunto, Davi estava nos confins da terra? Não, gente. Ele estava pelos arredores de Jerusalém. Mas que confins da terra é esse? É o distanciamento que a alma dele sentia. Desconectada de Deus, desconectada de tudo que ele acreditava, com aquele monte de confusões. Sabe quando você vive uma pressão tão grande na sua vida que fica aquele monte de dúvidas? A sua cabeça tem um monte de interrogações, você não sabe por onde caminhar, o que fazer, a sua cabeça tá uma confusão. A cabeça de Davi estava assim, mas o coração dele também estava, e ele estava sentindo o coração dele, longe geograficamente, não geograficamente, mas longe da alma, que é o pior. Um coração, quando tá longe da alma, você fica off, você não funciona. Davi não estava funcionando. Então ele fala dos confins da terra. Eu clamo a ti, Senhor, quando o meu coração está abatido. Quando eu era criança, eu não conseguia entender que abatimento era esse, porque graças a Deus, naquele momento eu não tinha noção do que é um coração abatido. E hoje eu posso contar pra vocês, meu Deus, quantos momentos de abatimento eu vivi na minha vida. Quantos momentos que eu pensei assim, eu nunca mais vou voltar ao normal, eu não vou ter força de novo, eu não consigo. E aí o Senhor foi minha rocha, eu posso testemunhar isso, o Senhor é minha segurança. O Senhor me levou para os lugares altos. O Senhor mudou a minha sorte. Porque o Senhor é assim. Por favor, se você está vivendo um momento de abatimento, vamos clamar. Não caia no engano de pensar assim, eu não tenho forças para orar. Porque quando a gente não tem forças para orar, a gente repete a oração da Bíblia. A gente pega os salmos e ora os salmos. A gente chora na presença do Senhor, mas a gente não fica longe dele. Então Davi aqui está fazendo essa oração, ele está desgostoso, ele está se sentindo frágil, ele está se sentindo assim, sobrecarregado. Então ele pede, me leva à rocha mais alta e mais segura. Como nós falamos aqui, quando a gente era criança, a gente não tinha noção muito desses montes, mas a gente imaginava um lugar bem alto, onde a gente podia se abrigar. E a gente sabe que esse lugar bem alto, ele é espiritual. É como se você dissesse assim, Senhor, me leva até a sua perspectiva. Me coloque em mim o teu óculos para que eu possa enxergar toda essa situação e entendê-la. Para que eu possa ter a sua compreensão das coisas. Porque é verdade, queridos, Deus está vendo o amanhã. Às vezes Deus diz não para nós de algumas situações, algumas coisas que nós queremos, porque Ele vê o amanhã. E Ele sabe que no amanhã que Ele poderia nos destruir. Então Davi está pedindo assim, me leva para esse lugar alto, me coloca lá em cima para que eu possa olhar para baixo e eu possa olhar para os seus olhos, Senhor.
para que eu possa compreender esse caos. Meu filho levou o meu trono. É a promessa, Senhor. O Senhor me disse que minha família iria governar, mas é assim nessa bagunça. E os seus propósitos, Senhor. A gente não faz isso, a gente não pergunta isso. Senhor, olha aqui que eu tô sentindo. E aquilo que o Senhor me prometeu tá ao contrário. E aí Davi pede, no meio desse caos, ele pede um refúgio, que é esse lugar. Ele pede uma honra, porque os inimigos estão debochando. Davi saiu de Jerusalém humilhado. Aquelas pessoas que eram a favor do governo de Saul, elas acharam aquilo incrível e elas humilharam Davi. Fizeram chacotas com Davi, escárnio. O texto fala lá em Samuel que Davi saiu chorando, ele e as pessoas que saíram com ele, humilhadas. É aquele momento da nossa vida que a gente perdeu o jogo. É o 7-1 da nossa vida, que você sai de cabeça para baixo. E ele está assim, ele está sentindo isso aqui. Então ele faz esse clamor. Me permita viver para sempre em teu santuário, seguro sobre o abrigo das suas asas. Meu Deus, o sonho de Davi era chegar novamente e adorar a Deus, e ele estava sendo privado disso. Viu como isso é forte? Quantas pessoas param de ir à casa do Senhor quando o problema surge? Quantas pessoas falam assim, eu não quero mais saber do Senhor quando vem a adversidade? Meu Deus, vamos entender, irmãos, vamos entender o agir de Deus na nossa vida. É certo que nós não conseguimos viver sem o Senhor. Se você está conseguindo viver sem o Senhor, tem alguma coisa errada. É aquela fome, é aquela sede de chegar no seu canto e ficar ali adorando ao Senhor. Porque enquanto nós adoramos ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos, nós somos curados, nós somos restaurados. Nós temos que congregar. Então Davi está aqui mostrando todo esse caos dentro dele. Eu não vou conseguir adorar o Senhor me ajude, clamando. Depois da parte que ele clama, vem o segundo momento do Salmo, onde fala de confiança. Porque você confia, você ora. E porque você ora, você confia. O seu coração fica estabelecido nessa confiança, na certeza que alguém vai te ouvir, na certeza que alguém está aí do outro lado ouvindo. E está. Nós não podemos orar achando que nós estamos falando sozinhos, jogando palavras ao vento. Não, nós estamos conversando com o nosso Senhor. Por isso que nós precisamos ter o nosso momento de devocional. Porque eu falo com o Senhor e eu ouço o Senhor falar. Eu me calo para ouvir o Senhor falar. Mas Marielle, como que o Senhor vai falar? Ele fala através da palavra dele. Ele fala através do Espírito no seu ouvido. Com você, te dando discernimento, te dando clareza, te dando consolo. Aí você fala assim, mas eu só choro. Então, chore. Porque depois desse choro, é transformado, é limpo algo, é aquilo que está impedindo de fluir, vir dentro do nosso corpo, é restaurado quando nós vamos até o Senhor, quando nós oramos e quando nós estabelecemos esta confiança com o nosso Deus. E essa segunda parte vai do versículo 5 ao versículo 7. E ele fala aqui no versículo, deixa eu achar aqui no versículo 5, pois ouviste os meus votos, ó Deus. Sabe que votos são esses? Quando Davi foi coroado, ele fez um juramento. Ele sabia que estava sendo estabelecido ali uma aliança eterna. Porque, vou dizer a você, o trono de Davi nunca terá fim. Eita, por quê? Porque o descendente de Davi é o homem mais notável. Jesus Cristo vai reinar eternamente e ele é a raiz de Davi. Existe aqui uma implicação de um propósito eterno e Davi sabia disso. Ele não tinha a noção do que era, mas ele sabia que tinha algo muito incrível. E ele ficou preocupado com isso. Vou cumprir, Senhor, os meus votos, a bênção que reservaste para o teu nome. E aí no 6 ele fala, acrescenta muitos anos a vida teu rei, que ele viva por muitas gerações. Ele continuou afirmando, não, Deus vai fazer alguma coisa, eu estou confiando que Deus vai intervir nesse problema que eu estou vivendo, nessa angústia que eu estou sentindo, nessa perseguição que eu estou vivendo. Confiar no Senhor.
descansar no Senhor que está no controle de todas as coisas. E aí ele fala, ele reina na presença de Deus para sempre, que seu amor e sua fidelidade o guardam. Isso ele está falando do rei. E no versículo 8, que é o último momento, ele canta. E ele quer cantar onde? Na igreja. Tem uma cura especial quando nós adoramos o Senhor com os nossos irmãos, eu já falei isso. E aí ele mostra, né, essa maravilha, porque enquanto ele viver, ele quer cantar ao Senhor e ele quer cumprir os votos dele. E isso precisa ficar muito claro para nós hoje. Resiliência, uma força de vontade. Se você não sabe o que significa resiliência, é tomar a forma original após sofrer deformação. Davi estava vivendo uma deformação. Na verdade, a vida toda de Davi foram cheios de momentos de resiliência. Ele foi deformado, né? Esse termo resiliência é um termo que vem da física, né? E a gente pode olhar um exemplo de uma cana de açúcar, né? Se você olhar, o bambu. O vento vem, a chuva vem, ele se encurva todinho. Às vezes ele fica todo encurvado, mas com o tempo ele vai voltando para o lugar. Que mistério, né? É o mistério da resiliência. E é o mistério que nós vemos aqui na vida de Davi. Ele sabia que tudo ia voltar para o lugar, então ele foi para vou cantar. Olha que segredo maravilhoso. Não vou sentar aqui e ficar chorando minhas mágoas, ficar aqui como vítima. Eu vou cantar, e eu vou cantar com os meus irmãos para sempre. E outra, vou cumprir os meus votos. Tem gente que acha que quando chega um problema difícil, ela pronto, agora chegou o problema, mudou todo o plano. Não vou mais fazer aquilo que eu devia fazer não, Senhor. Senhor, eu queria te dar a minha vida toda para o seu louvor e para a sua glória. Eu queria, Senhor, mas agora mudou tudo. Ei, que é isso? Que instabilidade é essa? Que ânimo dobre é esse? Que a nossa palavra tem que ser, Senhor, eu vou cumprir os meus votos. Igualzinho é feito diante do pastor no dia do casamento. Não tem uns votos ali que é estabelecido? Cumprir. Na alegria ou na dor eu vou cumprir. E Davi colocou isso aqui tão bonitinho, né? E de fato ele cumpriu. Até o último dia da vida dele. Até o último dia ele foi resiliente e forte. E se manteve intacto ali. E encheu a boca dele de louvor. Encheu a sua boca de adoração. E aquela pessoa que a gente poderia pensar assim, nossa, se a gente for olhar o currículo de Davi, a vida dele era para ser uma vida bem, um coração bem apertado todo tempo. Não, o coração dele era leve. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que consegue cantar essa musiquinha? Quando a gente pede, Senhor, leva-me a esse lugar seguro, a gente pode dizer assim, leva-me à pedra que está a uma altura muito grande. A pedra que eu não consigo escalar. Caso me ajude a chegar lá, a pedra cujo topo eu estarei fora dos alcances dos meus problemas e mais perto da tua região soberana e tranquila. Mais perto do que jamais conseguiria, empregando os poderes da minha sabedoria. Eu não poderia chegar nesse lugar. Entenda, você não consegue chegar ao lugar alto se o Senhor não te levar. Se o Espírito de Deus te transportar. Como? Pela fé. A fé te leva aos lugares altos. Aos lugares altos o Senhor tira os seus pés daqui. Sabe, essas suas concepções, a sua maneira de pensar, a sua força. Ele tira os seus pés do chão. E aí você começa a andar altaneiramente. E para você entender o que é andar altaneiramente, é imaginar uma corça pulando. Ela nem encosta no chão, ela dá só um quicar. E ela vai. E ela vai subindo, até chegar onde tem água. Até chegar onde é o destino. Não é assim a nossa vida?
O Senhor é a nossa força. O Senhor nos faz andar assim. O Senhor nos leva acima dos nossos problemas e as nossas dificuldades. O Senhor te leva lá em cima e te mostra, olha aqui, vem ver com os meus olhos. Vem ver aqui que eu vou te mostrar para você com o seu futuro. Eu tenho futuro para você. Eu tenho algo muito incrível preparado para sua vida. As coisas não vão ficar assim. Você não vai ficar escondido aí, acuado, destruído, humilhado. Não, você não vai. Vem pro lugar alto. Vem enxergar o que eu tenho para você. Vem louvar, vem me adorar. Vem estabelecer sua confiança não em coisas, não em cavalos, não em prédios. Estabeleça sua confiança em mim. Vamos andar neste lugar. O convite hoje, vamos, que essa canção que eu ouvi da minha mãe, essa música da mamãe, que possa entrar no seu coração, sua confiança de ir para esse lugar alto, de estabelecer essa morada nesse lugar alto, de pagar o preço, porque de fato não é fácil. Você pensar assim, é fácil chegar nesse lugar? Não é fácil. Mas é possível, vamos hoje neste dia, que a força do Senhor possa se renovar dentro de você, que a força do Senhor possa te dar ânimo e coragem. Vamos sonhar os sonhos que o Senhor tem para nós, vamos estabelecer na nossa vida essa força para ir, para avançar, para continuar, para engolir o choro ou para enxugar lágrimas e seguir no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus agora, Pai, eu clamo a sua presença sobre as nossas vidas, sobre quem está ouvindo, quem vai ouvir este áudio, sobre mim aqui neste momento. Sua graça, sua força, sua vida. Leva-nos, Senhor, a este lugar seguro. Leva-nos, Senhor, a este lugar alto. Faça das nossas vidas o que o Senhor quiser, aquilo que está escrito no seu livro, que se cumpra em nossas vidas e nossa vida. Estabeleça em nossa casa um trono e seja adorado e seja engrandecido. Que os altos louvores estejam nos nossos lábios para dizer que o Senhor é grande, para dizer que o Senhor é maravilhoso e que nós confiamos em Ti. Se nós vamos a Ti em clamor nesta noite, se vamos em clamor neste momento, seja que horário for, vamos a Ti, Senhor, confiando que o Senhor pode nos levar acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das tribulações, acima, Senhor, do desemprego, acima, Senhor, de limitações físicas da saúde. O Senhor pode nos levar acima e nós nos fortalecemos nesta certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, que a nossa vida não é o hoje, a nossa vida é o porvir e nós temos a promessa que nós viveremos eternamente contigo, que nós estaremos contigo para sempre, e isso é maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que é a nossa força, que é o nosso refúgio e que nos leva aos lugares altos. Aleluias. Acima deste mundo, acima das desilusões. Mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo.